Instituto Unibanco apresenta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O terceiro Sala Debate especial sobre juventude e educação começa a partir de agora. E sabe onde eu vim parar? Vim para a Escola Jaderlândia, que fica no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, capital do estado do Pará. Eu quero começar esse terceiro programa especial sobre juventude e educação fazendo uma provocação em cima de uma pergunta. Afinal, o que querem os jovens? Muitas das vezes, os mais de 50 milhões de jovens brasileiros são tratados de forma igual. Ou seja, tem de 15 a 17 anos? Eles gostam disso, gostam daquilo, desejam aquilo outro. E a gente sabe que isso não é verdade. Os jovens indígenas, por exemplo, pensam radicalmente diferente dos jovens quilombolas, que podem também pensar diferente dos jovens que vivem nas periferias, seja periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo ou aqui de Belém. Então, a gente faz essa pergunta para que você em casa possa refletir sobre. E eu fiz essa pergunta para um dos nossos entrevistados. Sabe o que ele me respondeu? Ele me respondeu o seguinte: os jovens querem, Thiago, sobreviver. E sabe por que ele respondeu isso? Porque nós estamos num dos estados mais violentos do Brasil. Aqui, 5 mil mortos são jovens, isso anualmente. No Brasil, nós temos 55 mil jovens vítimas de homicídios. Então eu repito essa pergunta, baseando-se também nesse dado. Afinal, o que querem os jovens? Nós trouxemos para esse debate, começando com ele, o Orlando Abrão Júnior, que é professor de Geografia aqui na Escola Jaderlândia. Obrigado, Orlando, pela sua vinda. Obrigado, Thiago. Seja bem-vindo o Paulo, seja bem-vindo o Diego. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá, vamos discutir essa temática bastante importante. E ali na pontinha temos o Diego Souza Teófilo, que é historiador e é educador popular. Diego, tudo bem? Tudo, obrigado, Thiago, Canal Futura. Esse momento é muito importante para a gente discutir o que querem as juventudes do Brasil e do Pará hoje. Acho que a gente vai fazer um grande debate aqui. E também trouxemos o Paulo Roberto Corbucci, que é coordenador da área de educação da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. Tudo bem? Tudo bem, eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês. E quero agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pela vinda de todos vocês. Não quero ninguém caladinha não, hein? Participação ativa. Eu sei que vocês discutiram os temas do programa de hoje com o professor Orlando e com outros professores aqui da escola. E agora chegou o momento de botar pra fora, falar mesmo. Lembrando que esse Sala Debate Especial e todos os outros 3 que vão discutir educação e juventude é fruto de uma parceria, são frutos de uma parceria entre o Instituto Unibanco e o Canal Futura, contando com a ajuda das secretarias de educação dos estados de Goiás, Ceará, Pará e Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos pro programa. Vou começar com você, Diego. Você me falou que o que o jovem quer é sobreviver. Por que você me disse isso? A partir, inclusive, desses elementos que tu traz para a gente, dos dados em relação aos homicídios em torno desse segmento juvenil, que a gente costuma chamar não de juventude no singular, mas de juventudes no plural, porque dá conta do tamanho e da diversidade da juventude brasileira. A gente vive um bônus demográfico hoje. Nós temos hoje no Brasil mais de 50 milhões de jovens. Então a gente pensa, 50 milhões de jovens, então são 50 milhões que o Estado brasileiro tem que pensar em ações de políticas públicas. E quando eu digo, e não só eu, mas um conjunto de movimentos e dados oficiais, traz esse elemento para a gente do extermínio da juventude, e aí é um extermínio da juventude que ele tem endereço, ele tem cor e tem classe. Quem morre mais no Brasil hoje são jovens negros, são jovens que moram nas periferias das grandes cidades e são jovens pobres. Então, o principal desafio hoje no campo das políticas públicas, no campo educacional, no campo dos movimentos sociais, é enfrentar esse extermínio de jovens, é enfrentar
o extermínio da juventude negra, principalmente. E aí o retorno que a gente tem para isso é enfrentando isso, dialogando, inclusive nesse espaço que a gente está aqui hoje, que esse espaço também reflete a diversidade da juventude brasileira, que é discutir o racismo, que é discutir as formas de preconceito que existem na escola, na comunidade, na periferia. Orlando, você vê, é importante você estar falando, de acordo com a Secretaria Nacional de Juventude, o racismo está entre um dos 3 principais problemas enfrentados pelos jovens. Isso é presente na sala de aula? Você enxerga que os alunos têm essa preocupação? Olha, atualmente, o jovem, também respondendo a tua pergunta inicial, eu acredito que ele busca o reconhecimento. Esse é o grande objetivo do jovem hoje, ser reconhecido. E para ele ser reconhecido, ele também tem que enfrentar essas lutas contra o preconceito, contra o racismo, contra o homossexualismo e por aí vai. Então faz parte da bandeira do reconhecimento que o jovem busca hoje, brigar contra esses elementos, contra o preconceito, contra o racismo, contra a homofobia e por aí vai. Então é necessário que o jovem tenha voz. Ele precisa buscar a sua voz para poder combater esses elementos que permeiam na nossa sociedade. Paulo, a gente olha pesquisas, você está acostumado com elas, domina todas as pesquisas, mas a gente sempre vê uma diferença de uma para outra em relação ao que os jovens querem. Eu quero saber a sua observação sobre essa pergunta, sobre essa provocação. Afinal, o que os jovens querem? Bom, uma pergunta tão ampla assim, num primeiro momento você vai ter uma resposta muito ampla. Eu diria que os jovens querem realizar seus sonhos. Agora, quais são os sonhos desses jovens? São diversos, né? Aí nós temos que definir os recortes, as categorias existentes entre os jovens. Por exemplo, a mais simples, a faixa etária. A faixa da juventude é considerada dos 15 aos 29 anos. Dos 15 aos 17, as expectativas, os anseios, os objetivos são uns. Dos 25 aos 29, outros. Provavelmente supõe-se que esse jovem já tenha concluído a sua escolarização, então ele está em busca, ele tem anseios diferentes daqueles que estavam na faixa de 15 a 17 e, obviamente, de 18 a 24 anos também. Isso é só um simples exemplo de que existem, como foi falado, diferentes juventudes. Se nós estratificarmos, por exemplo, pela questão socioeconômica, nós vamos ver que os jovens dos estratos de renda mais baixos, hoje, querem concluir a educação básica. Para os jovens de estratos de renda mais elevados, a conclusão da educação básica é uma condição praticamente obrigatória. Então, a expectativa é o ingresso na universidade e, principalmente, na universidade pública. Então, existem diferenças de expectativas entre os jovens. Orlando, como que você consegue traduzir esse formato tão plural dos jovens dentro da sala de aula? Ou seja, como dar aula pensando em jovens que tentam olhar o mundo de maneiras tão distintas? Você precisa ouvi-los. Se você chegar em uma sala de aula achando que domina o conhecimento, que tu vai chegar para transmitir o conhecimento, não vais conseguir fazer nada. Então, em um universo que você tem a diversidade entre os jovens, escutá-los é o primeiro passo. Então, a partir do momento que você consegue escutá-los, você consegue desenvolver um trabalho melhor. A preparação para esse programa foi um exemplo. Reunimos antecipadamente e durante 3 horas eu fui somente um ouvinte. Raramente eu fazia alguma observação. E aprendi muito, muito. Fiquei extremamente surpreso e contente com o bate-papo que eu tive com esses jovens que estão aqui. Foi interessantíssimo. Faz eu repensar a minha estrutura na sala de aula. Quero participação da plateia aqui da direita. Quem levanta a mão? Oi, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Ana Luísa. Ô, Ana, pode chegar o microfone mais perto da boca, sem problema. Me diga o seguinte, o que você sonha fazer? Faculdade. De quê? De RI ou nutrição. Tá naquela dúvida clássica, né? Me diga o seguinte, qual a sua pergunta? Bem, atualmente os jovens são vistos como iguais pela sociedade.
sem ser percebidas suas particularidades, até mesmo suas qualidades. Que consequências isso gera? E de que forma o Estado ou a escola pode minimizar esse problema? Então, acredito que essa escuta que foi feita com os alunos para gerar um debate aqui nesse momento, ela é muito importante. Então, a escola ela precisa dialogar com a realidade. O processo educativo ele não pode estar deslocado, para mim, hoje ele não pode deslocar da realidade dessa juventude. Ele precisa dialogar com essa realidade. A juventude, ela é diversa, ela não é igual. Então, a gente tem posicionamentos, esse momento aqui, ele reflete um pouco isso. Aqui nós temos diversidade de pensamento, de postura, de opiniões, então esse momento ele reflete isso. Então a escola hoje, ela precisa dialogar com essa realidade, o fazer educativo, ele precisa acompanhar essa realidade, ele precisa dialogar, então conversar, eu acho que a escola tem que ser isso, a sala de aula tem que ser isso. A sala de aula tem que ser esse momento de troca, de construção do conhecimento. Ninguém chega pronto em um processo. A gente sempre vai se construindo e vai construindo outras reflexões, novas discussões, enfim. Diego, eu quero pegar um gancho no que você está falando para perguntar o seguinte, Paulo. Dentro de toda essa observação que o Diego fez, que a escola precisa olhar o diálogo, precisa enxergar os seus alunos de forma plural, como fazer isso também pensando que estamos em territórios muito distintos? A desigualdade ela precisa ser enfrentada de forma desigual também. Porque uns precisam de mais e outros precisam de menos. Então, se você trata todos que são desiguais da mesma forma, aqueles que já têm mais vão receber a mesma quantidade de benefícios daqueles que têm menos. Então, nós precisamos políticas públicas, políticas sociais, que interajam entre si. Por exemplo, há um segmento da juventude que não precisa de uma política de assistência social mais presente, mais forte. Mas há outros segmentos, talvez a maioria da juventude brasileira, que precisa sim dessas políticas de assistência social. Por exemplo, o acesso dos jovens à universidade. Se nós olharmos há 10 anos atrás, nós vamos ver que aqueles que compunham um segmento de renda de até meio salário mínimo de renda domiciliar per capita, era mínimo acesso. Hoje ainda muito baixo, mas já cresceu cerca de 600% em um período de 10 anos. Mas a desigualdade ainda existe, porque essa desigualdade já era muito grande, muito elevada. E você não vai conseguir resolver uma desigualdade de 500 anos em 10 anos. Mas o que é importante é que o ritmo da redução da desigualdade se acelere. Orlando, a gente, antes de entrar no ar, batemos um papo sobre a realidade do bairro que nos cerca, onde nós estamos nesse momento. O quanto esse bairro influencia no futuro, no pensamento de futuro desses jovens que estão aqui. Tiago, o bairro, por apresentar diversas mazelas, ele desperta na maioria dos que estão aqui um primeiro sentimento de conseguir sair. Então aqui todos têm o objetivo de chegar a uma faculdade, concluir, conseguir um bom emprego, com essa intenção, com certeza, de sair do bairro. Agora, voltando um pouco aqui na questão do Paulo, quando você perguntou se ocorreu melhoras, eu tenho uma visão também a respeito. Hoje não. Mas não totalmente em concordância. As políticas realizadas hoje pelo governo, independente de ser federal, estadual, municipal, são políticas assistencialistas. Eu acho que não precisamos de assistencialismo, precisamos de investimento para qualificação. Então, quando o governo cria um programa que vai inserir o jovem numa universidade particular, ele tinha que não simplesmente isentar aquela universidade, aquela faculdade de imposto X ou Y, mas sim investir numa melhor qualificação do aluno para que ele consiga entrar na universidade pública. Então, voltando à questão do bairro, o aluno aqui presente com certeza tem como objetivo procurar um lugar melhor para viver. Isso influencia, com certeza, no seu desempenho dentro da própria escola.
Deixa eu trazer um número aqui. Você vê, o ProJovem, que é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ele é um dos projetos sociais. Temos o ProUni, que também é uma política pública, que entre 2005 e 2013 foi concedido 1,27 milhão de bolsas, sendo 69% integrais e 31% parciais. Não quero fugir muito dessas políticas públicas, não. Daqui a pouco a gente passa a página para outra, mas eu quero a sua opinião sobre as políticas públicas para os jovens no Brasil. Nós temos a opinião do Paulo, que é favorável, a do Orlando, que tem algumas reticências, e eu quero saber a sua, baseando-se também nos grandes números que nós temos em mãos. Baseado nesses grandes números e nos grandes marcos, a juventude brasileira, a partir dos movimentos organizados, a gente conseguiu, em 2010, aprovar a PEC da juventude, a proposta de emenda constitucional que incluía o termo jovem na Constituição. Então, se for olhar na emenda constitucional 65, a gente vai ter lá o termo jovem na Constituição. Isso é uma palavra, né? Mas ela vai ter ela na Constituição, ela vai dar um retorno para a gente no ponto de vista da política pública. Para além aí mais para cá, a gente aprovou o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude hoje, ele faz esse diálogo com aquilo que o Paulo trouxe para a gente, com as faixas etárias. Então, a gente tem grupos etários, nós temos adolescência, jovem e adolescente, que vai de 15 a 18 anos, a gente tem o jovem de 18 a 24 e o jovem adulto, que é nessa perspectiva dos 25 a 29. Então, a gente tem nesse contexto das políticas públicas, hoje elas precisam, e algumas têm conseguido chegar a isso, dialogar com essas particularidades da juventude, com esses tempos da juventude. Então, as políticas hoje, eu vejo que a gente está vivendo no Brasil um momento de mudança mesmo. Então, de fato, o jovem negro, ele está nesse espaço de formação, ele está na universidade, a partir da lei de cotas, mas a partir também desse debate de inclusão e aí e de rediscussão desse contexto da universidade. A gente conversava antes do início do programa que a universidade hoje ela não é só uma universidade branca. Ela não é só uma universidade em que os grandes cursos, direito, odontologia, medicina, eles não são só cursos onde os jovens de classe média alta estão. A gente tem um jovem que é da periferia e o jovem pobre que também está acessando esse curso. Então, as políticas hoje, elas precisam caminhar e elas têm caminhado devagar mesmo com a perspectiva da emancipação juvenil. Quero chamar agora a plateia aqui da esquerda. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Qual é o seu nome? Tainara. Em relação ao preparo dos professores, eu gostaria de saber, porque assim, tem sido classificado esse preparo dos professores pelos próprios alunos e pela sociedade como insuficiente. Então, gostaria de saber se vocês acham que os professores eles estão preparados para atender às necessidades e às expectativas dos alunos? Eu penso que não estão preparados. Os professores, a educação, ela anda um pouco bem mais lenta que a sociedade. E os professores clássicos, dentro de uma pedagogia clássica, eles estão preparados para atender aquele aluno padrão. É o aluno que chega na escola, que não tem, digamos, grandes problemas em casa, que tem já a perspectiva de conclusão como garantida do ensino e que o caminho dele seria a universidade. Essa é a perspectiva ou a ótica de uma elite que 20, 30, 40, 50 anos atrás tinha acesso à escola, inclusive à educação básica. Obviamente, sem a universidade, sem o apoio da universidade e principalmente da universidade pública, nós não vamos ter essa necessidade assegurada. Agora, já foi falado alguma coisa aqui sobre isso. Nós precisamos ouvir, conhecer a realidade, as dificuldades da relação ensino-aprendizagem, para que a universidade sim possa dar a sua contribuição. Durante a semana, nós promovemos no Facebook do Canal Futura, aliás, quem não curtiu ainda, por favor, vai lá, Canal Futura Oficial é a nossa página no Facebook, e nós estimulamos também a discussão sobre o que está rolando aqui no debate, lá na nossa comunidade virtual. E a Patrícia Pereira faz a seguinte pergunta. Aqui em Belém, ela fala que
do estado do Pará. Aqui em Belém são poucas as escolas padronizadas em investimentos aos professores. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. E também em investimentos aos alunos. Por isso que há uma desistência muito grande nas salas de aula. Qual a sua opinião, Orlando? A evasão ela é alta. Aqui na Escola Jaderlândia, onde nós estamos nesse momento, nós tentamos lutar contra a evasão, tentando escutar os alunos. Agora, voltando um pouco aqui na questão do anterior, comentada pelo Paulo, quando ele diz que os professores não estão preparados, eu não tenho como não concordar contigo. Tens razão. Agora, a questão não é somente o professor. Vou voltar um pouquinho no tempo. A 1998, quando eu concluí meu ensino médio. Eu acho que a maioria de vocês aqui ainda estavam na faixa de 4, 5 anos. Com exceção da Leonilde aqui, né? Uma experiência aqui dentro da escola. E, Tiago, Diga. Quando eu encerrei lá em 1998, o perfil do professor era o mesmo de hoje. Então, não é somente o professor que não está preparado, mas a escola precisa se renovar. De 98 para cá, você teve o surgimento de inúmeras tecnologias, surgiu o MP3, depois a internet, agora estamos aí na era dos smartphones, na internet 3.0, e a escola não acompanha. A academia não acompanha, Paulo. Eu estive recentemente na Universidade Federal, onde eu me formei, e a estrutura permanece a mesma de quando eu estava lá, em 2004. Então, o problema não é somente a não preparação, a não qualificação do professor, mas toda a estrutura precisa ser mudada. Você precisa mudar a estrutura da academia, você precisa mudar os investimentos, a forma como se pensar a educação. E aí você vai ter uma mudança considerável e uma consequente qualificação dos professores. Então, a evasão é um grande problema, proporcionada principalmente por essa não renovação da escola. A escola não é atrativa. Eu costumo comentar com alguns alunos que às vezes é extremamente chato ir para a escola para ir chegar em uma sala de aula e olhar um professor riscar um quadro. Então a escola precisa se renovar. Quando ela se renovar, quando ela se tornar atrativa para o aluno, com certeza esse vai deixar de não frequentá-la. Agora, a parte principalmente de uma política por parte do governo de valorização, tanto do espaço como dos profissionais. Diego, você sabe que eu estava com todas as pesquisas da Secretaria Nacional de Juventude e eu achei interessante o seguinte: 91% dos entrevistados acreditam na possibilidade da juventude mudar o mundo, sendo que 69% creem que pode mudar muito o mundo. E também eu tinha uma segunda pesquisa que se chama Rolê Carioca, que é específica para o Rio de Janeiro, que diz que uma das grandes questões para o jovem é o imediatismo. É claro que é um retrato de uma sociedade carioca, principalmente voltada na zona sul do Rio de Janeiro. Mas esse imediatismo ele pode ser observado em diferentes lugares. Você vê, dentro de todas as tuas pesquisas, esse imediatismo bater com tanta força a ponto de não conseguir mobilizar e mudar o mundo? Eu acredito que a contribuição dessas pesquisas e esse olhar que a juventude pode mudar o mundo é muito latente. E em relação ao imediatismo, assim, a juventude quer o prático, né, o palpável, assim, o na hora e tal. Então eu acredito que hoje a juventude brasileira, o imediatismo que paira sobre as cabeças de muitos e muitas é o processo de conclusão da educação básica, como o Paulo trouxe para a gente. A educação básica é a entrada no mercado de trabalho para dar conta da necessidade, geralmente, da família, porque também é cobrado pela família, ou quando muitas vezes já formou uma nova família, que isso é muito presente nessa conjuntura juvenil. É muito presente jovens hoje já construírem um novo núcleo familiar e muitas vezes até dentro de um outro núcleo do pai e da mãe. Então, acho que essa cobrança, o imediatismo, ele passa por finalizar o processo de escolarização e entrada no mercado de trabalho. E isso é muito mais presente na vida de jovens da periferia, jovens de classe baixa mesmo, pobres. Porque tem essa demanda do trabalho, do emprego, e diferente
de classe média alta, quando tu tem aquilo que o Paulo trouxe, que é entrar na universidade, acessar o curso superior e tal, diferente. Então, hoje, para a juventude que vive na periferia, o imediato é concluir os estudos e trabalhar. Ou, em grande maioria, estudar no turno da noite para garantir o trabalho durante o dia, ou às vezes largar o trabalho para dar conta largar o estudo para dar conta de um trabalho. Eu acho que isso está muito presente. Eu acho que o Estado brasileiro precisa olhar para isso. E o Estado brasileiro precisa, em relação falando a profissionalização, ou até esse cuidado que tem que ter mesmo com a escola, com esse espaço, com o servidor que está nela. Acho que o Estado precisa cuidar de quem está nesse espaço. Alunos, gestores, professores, o corpo todo, a comunidade escolar que se envolve nesse processo. Pensando nessa questão do trabalho, eu vou ter que passar o bloco agora, a gente está chegando ao final, e passa rápido, eu prometi a vocês que realmente passava rápido, e passa muito rápido. Chegando ao final desse primeiro bloco, e você falou de emprego. Você sabe que, de acordo com o IBGE, enquanto 19% dos jovens de 15 a 29 anos não trabalham nem estudam, 45,2% somente trabalham e 13,6% trabalham e estudam. Ou seja, nós temos um número grande de jovens que nem trabalham e nem estudam. E isso pode ter problemas logo à frente. Então, no segundo bloco, a gente vai falar mais de emprego também, que eu sei que é a preocupação de muitos de vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos intervalo rapidinho, a gente volta já já.